Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kleberson. Tá começando mais um episódio do Acesso. Hoje a gente está fazendo um programa super especial, então ele vai ser um pouco diferente para quem já está habituado a acompanhar o Acesso. Ele vai ser um pouquinho diferente para as pessoas que ainda não conhecem. Sejam todas bem-vindas. Espero ter vocês aqui em outros episódios. E para conversar comigo hoje, eu tenho aqui a pesquisadora, doutora Ângela Junqueira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. Ele pediu que eu me apresentasse primeiro. Sim, se apresente, por favor. Eu sou pesquisadora, né, da Fundação Oswaldo Cruz, na verdade, especificamente do Instituto Oswaldo Cruz, a unidade mais antiga da nossa instituição. Eu sou formada em Ciências Biológicas, modalidade biomédica, pela Unirio. Eu fiz mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, em parasitologia, e doutorado na relação parasita-hospedeiro pela Universidade de São Paulo, a USP. E minha linha principal de investigação é doença de Chagas, de uns 20 anos para cá. Eu tô rindo tempinho, né? Eu tô rindo porque é um tempo muito... Assim, não são 2 anos. A gente vem desenvolvendo trabalho na região amazônica, inicialmente na região do Rio Negro, no estado do Amazonas, naquela região que você sobe, vai para a famosa cabeça do cachorro, que é estudar a dinâmica de transmissão do agente etiológico, ou melhor, do Trypanosoma cruzi, que causa a doença, o agente etiológico da doença de Chagas. E mais recentemente, a gente, através de um projeto do Ministério da Saúde, nós fomos convidados a coordenar esse projeto. É na região, é num município do estado do Pará, também voltado para a doença de Chagas, né, com outro foco, lá do Rio Negro, é estudar a dinâmica de transmissão. Aqui é dar visibilidade ao paciente, ao usuário que é afetado por esse agravo. Porque provavelmente alguns de vocês devem achar que a doença de Chagas está controlada nesse Brasil, né? Infelizmente não. A região amazônica hoje tem sido foco das principais notificações de doença de Chagas aguda. Para quem não conhece, é importante saber que a doença de Chagas aguda ela é de notificação compulsória, ou melhor, de notificação obrigatória. E as principais notificações, em torno de 80% de todas que ocorrem ao ano, estão concentradas, estão centralizadas na região norte, especificamente na Amazônia. Então, hoje a Amazônia, não que as outras regiões não mereçam estudos e toda a atenção, mas como lá a transmissão está ocorrendo, uma transmissão ativa, porque notificação de agudo é transmissão ativa ocorrendo. O Ministério tem esse projeto e nós estamos desenvolvendo lá nesse município do estado do Pará. Estamos sendo muito bem acolhidos pelos gestores locais, mas eu sempre falo, né, que quando eu comecei a trabalhar lá, eu pensei, acho que já há algum tempo, só que agora eu identifiquei que o maior desafio é técnico, mas hoje eu vejo que o desafio é humano. Mas estamos sendo muito bem acolhidos e o projeto está em andamento. Eu me sinto muito... uma pesquisadora de bancada, de repente se vê trabalhando também de campo, mas campo com bichos, com mamíferos, com vetores, e de repente a gente se vê trabalhando com atenção básica. Eu falo que trabalhar nesse município está sendo um pós-doc para mim. Acho que nenhum que hoje já não é mais minha idade, já não é mais para um pró-doc, mas anos sabáticos. Então eu agradeço muito essa oportunidade, que eu devo em grande parte atual ministra da Saúde, doutora Anísia Trindade Lima. Nossa, muito legal o trabalho da senhora. É isso. Tomara que ele seja bem longevo e a gente consiga amenizar, então, esses impactos que estão acontecendo com a doença de Chagas, né? Estamos trabalhando para isso. E vai dar tudo certo, com certeza. É por uma boa causa. Então, hoje a gente está aqui para falar de outro projeto muito legal também, da Fiocruz, que é a OBSMA, né, a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, na qual a senhora é coordenadora. Certo? Uma das coordenadoras. Uma das coordenadoras. A outra coordenadora é a doutora Marta Murti. A doutora Marta Cecília Soares Murti, que também é pesquisadora, como eu, é amiga e colega de laboratório, e então nos foi dado esse desafio pela atual coordenadora regional, nacional, a doutora Cristina Araripe. Ela nos convidou para coordenar uma das regionais, porque a Olimpíada é dividida em 6 regionais.
logicamente, dividindo em todo o Brasil. Uhum. Para que toda a Olimpíada seja, haja como é que se, a abrangência dela seja, eu sempre falo, o Brasil é um país territorial, é um país continental. Então, realmente tem que dividir as atribuições, porque o desafio é grande, como todo país continental. Então, eu divido a coordenação com a Marta e quais são os estados que compreendem a sexta, uma das regionais? São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E essa, no caso, que nós somos as senhora coordenadoras. e a doutora Marta Mude são as responsáveis. O mais interessante é que quando nós assumimos essa regional, a primeira coisa é você conhecer o território. Quando eu estou usando muito esse termo ultimamente, conhecer o território, porque é saber quantas escolas. E eu vi que a grande concentração das escolas no Brasil estão nessa região, principalmente num dos estados, que é o estado de São Paulo. Eu fiquei realmente, por uma ignorância de não trabalhar diretamente com escolas, eu não tinha esse conhecimento. E a gente conversou, o desafio vai ser grande, porque fazer chegar a Olimpíada em todas essas... Porque o que a gente quer? A gente quer chegar em todas as escolas, né? Na coordenação pedagógica, mas... acho que estamos conseguindo. Pelo que eu já vi mais recentemente, as inscrições, nós estamos lá na frente. Então, acredito que a gente está conseguindo divulgar a Olimpíada, e mais do que divulgar, é sensibilizar que o professor, junto com os alunos, submetam um trabalho. Sim, isso até quero perguntar para a senhora como é que funciona as Olimpíadas. Hoje, a senhora já falou que é para os alunos. Isso. Qual é a faixa etária? Como faz para se inscrever? Isso, ótimo, ótimo. São, na verdade, duas categorias, se eu poderia dizer assim. Uma é o segundo segmento do ensino fundamental, que vai do 6º ao 9º ano, e outro ensino médio, e também o EJA, né? Então, é voltado para estudantes. Quem faz a inscrição não são os estudantes, é um professor. O professor, como é que eu diria? Isso também é uma fala um pouco personalizada minha. Ele seria um tutor. É ele que escreve o trabalho ele pode até orientar, mas ele tem que estimular o aluno que o berço do trabalho venha dos alunos que se prontificaram, se interessaram. Também é muito importante eu esclarecer isso, que não é só as escolas públicas, são também as escolas privadas. Então, ele está aberto para todo o público, todo o público do Brasil, escolas públicas e privadas. Eu acho até que o ideal é que as atividades também, já vou falar por mim, porque você tem que ter um limite em aquilo que você fala pela Olimpíada e das ideias pessoais. Eu acho até que as atividades, eu sei que não é fácil, mas o ideal é que as atividades contemplassem simultaneamente no mesmo espaço. Por exemplo, a gente tem oficinas pedagógicas. O ideal é que a gente pudesse fazer com professores juntos da iniciativa privada e da pública. Eu acho que seria muito rico a troca de ideias e de vivências, porque muitas vezes não conhece, porque como a vivência no público-alvo, por exemplo, na privada, provavelmente ele pode não conhecer a realidade, como eu acabei de dizer. Eu comecei, quando nos assumimos a Sudeste, a regional, eu tive que ver, que me aprimorar, quantas escolas, como é que estão distribuídas. Então, muitas vezes a gente não sabe. E isso não é só no quantitativo, mas também de realidade. A gente falou como acontece, né, no caso, para os alunos, e que tem que ter um tutor, um responsável. Um professor, isso. O professor. E quais são os trabalhos? Sim. Então eu falei das categorias: ensino médio e segundo segmento, ensino fundamental. Exatamente. E EJA. E as modalidades? Nós temos 3 grandes modalidades: a modalidade produção de texto, a modalidade audiovisual e o projeto de ciência, que eu acho que é um pouco mais, precisa um pouco mais de elaboração. Então, eu acho importante eu falar isso, porque nós já estamos um pouco na reta final da inscrição dos trabalhos, mas vou falar um pouco de um desses 3. Em relação ao projeto de ciência, o que eu sugiro ao professor e aos alunos? Sempre tem algo que foi desenvolvido nos últimos 2 anos. Assim, chamando a atenção, que tem que ser trabalhos desenvolvidos entre 2023 e 2024.
24, tá? E que seja original, que não tenha sido submetido já, mas eu acho difícil ter alguma outra Olimpíada, mas que seja original para essa Olimpíada. Então, busca, sempre tem trabalhos, principalmente os professores de ciência, ou mesmo física ou química, se for ensino médio, eles devem ter desenvolvido o trabalho e aproveita esse trabalho que foi desenvolvido nesse período de 23 e 24, o que tem que organizar para fazer uma apresentação, porque ele vai para uma avaliação. É uma competição, ele vai para um... Eu até não falei isso, é uma Olimpíada, é uma competição. Vão competir, você vai ter que escanear, né? Você vai ter uma comissão que vai avaliar. Então, quanto mais organizado, mais original for a ideia, mais chance de competição e chegar no pódio, né? Se assim eu posso dizer. Sim. Em relação ao que eu falei, a produção de texto e a produção audiovisual, a audiovisual não pode passar de 10 minutos. Eu quero fazer um audiovisual falando, por exemplo, prevenção da dengue na comunidade. Se passar de 10 minutos, infelizmente, ele não vai poder entrar na competição porque ele rompeu com uma regra. É para não serem trabalhos muito longos, até para difícil comparação, né, depois. E produção de texto, a mesma coisa. Você não deve passar de 10 páginas. E eu acho que 10 páginas, como 10 minutos, dá para você desenvolver muita coisa. Se você for para o caminho da originalidade. Né? Então é isso. A dica que eu dou, que depois eu quero reforçar mais à frente, original. Eu vou dar um exemplo de um dos trabalhos que foi desenvolvido por uma aluna nossa, Provoca, ela era do Pedro II, já está terminando a faculdade, se é que já não terminou. E eles criaram, ela chegou para o professor e disse assim, olha, eu quero entrar na competição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Como ela já trabalhava no nosso laboratório e a gente trabalha a nossa linha doença de Chagas, eu quero alguma coisa ligada à doença de Chagas. E prevenção, e despertar para o problema, foi muito voltado para isso. Então ela se reuniu, conversou com alguns colegas de turma e fizeram esse trabalho. É um trabalho aparentemente muito simples, porque era um texto de no máximo 10 páginas, em que ela contextualizou uma pessoa que ia para uma região endêmica, onde tinha doença, e quem contava a história era um barbeirinho. Era o barbeiro, Nossa, o legal. vetor. Então, e no caderninho que eles criaram, fizeram tipo um mini livrinho. Porque de 10 páginas tem que ser algo muito... Então, o barbeirinho ia ali contando a história. Muito interessante. E tem mais. Ela teve um momento que ela me ligou, né? Ela falou assim, professora, a pessoa que ia fazer o desenho não vai fazer mais pro colega. Então, eles tiveram que se organizar. O desafio foi muito grande. E porque já ia, acho que 2 ou 3 semanas depois... a história já estava pronta, já estava grande parte do trabalho desenvolvido, mas o desenho que precisaria, de repente você já não tinha mais quem ia desenhar. Mas deu certo, eles submeteram, ganharam, né? Foi um dos trabalhos premiados. Então não se preocupa muito com sofisticar. Porque vocês vão competir, imagina, vocês vão competir com todo o Brasil. Com todos os 26 estados, mais o escolas do Distrito Federal. Então, não é uma coisa tão singela, né? Porque é uma Olimpíada, como eu disse. Sim, a nível Brasil, é uma competição. Então, eu estimulo muito isso. Sejam originais, não precisa sofisticar, mas sejam originais. Porque se coloque no lugar do jurado. O que desperta um jurado? Muitas vezes é a originalidade, na maioria. Eu já fui jurada. E o que... Não agora, porque agora eu não posso, por conflito de interesses, né? Eu já faço parte da coordenação junto com a doutora Marta. Mas o que me chamou a atenção, no primeiro momento que eu li o trabalho, eu ainda fiquei, não vou entrar em detalhes, mas eu fui, será que isso é original mesmo? Porque eu achei tão interessante. E vi que era original, que realmente o professor, junto com os alunos, tinha... E foi um dos trabalhos que foi realmente premiado na região norte. E tudo isso com diferencial, né? Talvez se eles não tivessem conseguido a pessoa para fazer o desenho, seria um folheto normal que não chamaria tanta atenção. É por isso que a gente tem que... As pessoas que forem participar têm que se apegar... Pode ser a ideia mais maluca, mais fora da caixinha que for. Não, testa a ideia. Faça, porque às vezes pode ser o diferencial. Sim. Então, repassando...
para quem tá fazendo vídeo, for fazer vídeo, até 10 minutos. 10 minutos. E para quem for fazer texto, até 10 páginas. 10 páginas, exatamente. Você pode misturar texto com desenho, eu dei um exemplo. Ah, mas é só texto? Não, é no máximo até 10. Não, mistura texto. Por exemplo, Libras, eles editaram depois, porque o Pedro II tem ele tem uma como é que se diz? Uma forma de gestão onde a inclusão é muito forte. Então eles tinham como em Braille também a ideia, se eu não me engano eu acho que eles imprimiram também o texto em Braille. Nossa. Então foi muito interessante, tinha a música, então ele foi um trabalho de inclusão. Você vê algo muito simples, né? Mas eu acho que com certeza isso contou na hora da competição de quem avaliou. Nossa, isso é muito legal. É muito legal. E deixar um abraço, né, para a doutora Marta Mutz. Infelizmente, ela não conseguiu vir, né? Até porque a gente combinou isso de uma hora para outra. Foi muito rápido. Foi mesmo. Hoje mesmo, para chegar aqui, foi várias coisas aconteceram. Eu falo até para o Clepson, Lanja, você não veio da Fiocruz? Não, porque eu tive tanta demanda para resolver, ligada a trabalho, não tinha nada pessoal não, viu? Hoje eu estou desde as 3 horas da manhã resolvendo demandas ligadas, principalmente esse projeto que a gente está desenvolvendo, porque o desafio é grande. Mas estamos aqui. Mas é por uma boa causa. Sim, sim. Uma ótima causa. E outra coisa que eu queria saber, como ele só tem essa parte mesmo do envio de trabalho ou ele tem alguma coisa que vai ser feita também no campus da Fiocruz? Não, tem a premiação. São 36 trabalhos, de todas são 6 regionais, né? 3 modalidades, 2 categorias, vocês vão ver que vão dar 36 trabalhos. E aí tem a premiação, que agora, no segundo semestre, a data ainda acho que não está definida, tá não. Até porque houve esse adiamento que lembra, era até agora, essa semana. Isso, é muito bom falar isso. A data para inscrição era até agora no dia 30. Isso. E eu acho muito legal falar isso, porque era até dia 30, mas devido aos acontecimentos que tiveram algumas semanas no Rio Grande do Sul, e por eles também já ter alguns participantes de lá, a Fiocruz fez uma coisa muito legal, que foi adiar o evento, que a princípio é até dia 15 de julho, mas possivelmente vai ter uma prorrogação para que todos tenham oportunidade. Isso é muito legal de falar. Isso, a gente tem que viver com a realidade. Eu vivo, sabe uma coisa que trabalhar na Amazônia me mostrou, muito interessante? A gente vive muito numa sociedade de caixinhas, né? Tudo é assim. E uma que eu identifiquei no brasileiro, muito no amazônida, é essa capacidade de se reinventar. Porque quando você está numa floresta amazônica, acho que você não tem acesso imediato a tudo, né? Então, você tem que o quê? Você tem que sobreviver. Isso eu aprendi muito. Eu devo muito esse trabalho na Amazônia. Eu sou muito estressado, estressadíssimo. Mas eu aprendi na Amazônia que nos momentos de maior desespero e estresse, me vem uma tranquilidade amazônida, que eu não tinha. Porque você tem que achar soluções. Você não tem, eu tenho um telefone para ligar, não existe isso. A gente trabalhou em regiões do Rio Negro, que uma vez, eu me lembro, no verão, nós demoramos 8 dias para chegar no local de coleta do que a gente queria, porque estava no verão, o verão lá tem menos chuvas, as águas baixam muito no Rio Negro, então aquele rio caudaloso, de repente você tinha que enfiar uma tora embaixo da lancha para que ela pudesse correr naquele córregozinho. Então a Amazônia me desenvolveu muito isso. Eu acho, e o brasileiro tem muito isso, de se reinventar e de se adaptar. É muito fácil a gente produzir num sistema que você pede, olha, eu quero isso aqui chega em 24 horas, 12 horas. Eu acho que se os nossos gestores, os nossos representantes conseguissem perceber isso, acho que a maioria não percebe, de quanto o brasileiro é criativo e quanto que essa criatividade pode se transformar numa qualidade de vida para esse país. É uma visão minha, estou falando não mais em nome da Olimpíada, estou falando em nome de Ângela Junqueira. Qualquer coisa, eu resolvo com a doutora Ângela. Mas a gente já estava falando sobre as regionais da premiação, como é que é feito? Sim, então é isso. Então cada regional, são 6 regionais, então se você tem 3 modalidades
e 2 categorias, ensino médio e segundo segmento do ensino fundamental, você vai tirar de cada modalidade 3 e 3. Você multiplica 6 vezes 6 regionais, você vai ver que são 36. Bom, aí, mas acabou a premiação, assim, e como é que é essa premiação? Cada trabalho nessas categorias vai a Fiocruz, um professor, ele escolhe um aluno, se for em grupo, se for um grupo de 1, 2, tem que, na verdade, a Fiocruz, ela oferece para o professor, e o professor também não pode ir sozinho, ele tem que ir com o aluno. Então, eles vêm para o Rio de Janeiro, passam em torno de 3 dias, e tem um evento da premiação e também atividades culturais e pedagógicas. Por exemplo, legal. visita ao Museu da Vida. Ângela, mas isso tudo é bancado, sim, a passagem aérea e a hospedagem, a alimentação, sim. Então, muito legal. cada trabalho... eu tinha que falar do prêmio, né? Porque tem que ter um prêmio nisso. Sim, eu imaginava que ia ser nos... Eu não sei se o nome é polo, né? Da Fiocruz em cada local. Não. Tipo, o pessoal do Rio, de São Paulo, tudo bem, vinha pra cá. Não. O pessoal que já tá em outro mais afastado era naquele polo ali. Não, isso é uma oportunidade. E mais do que isso, é uma oportunidade específica de integração. Então, vem alunos da região norte, vem alunos da região, são 2 regionais do Nordeste. Então, e essa interação nesses 3 dias é muito interessante. Eu acho que se um dia a Cristina Araripe puder vir aqui, a coordenadora nacional, para falar essas experiências de diferentes culturas, né? Porque o Brasil é multicultural. É muito interessante. E eles ficam encantados, né? Primeiro, visitar a Fiocruz, o famoso castelo da Fiocruz. O famoso castelo da Fiocruz, castelo morisco. Isso. Eu sempre falo para todo mundo, eu não sabia o que ele fazia, eu não sabia o que precisava fazer para estar ali dentro, mas desde pequeno eu falava, eu quero trabalhar aqui. Ele tá lá, viu? E ele tá lá. Ele é maravilhoso. Por várias vezes eu passo em frente. Ele é Hoje eu tô tendo a oportunidade de estar lá com vocês e tá sendo muito, muito gratificante para mim. Tô aprendendo muito e toda vez que eu passo por aquele castelo eu fico olhando ele, de vez em quando eu tiro uma fotinha. Ele é muito lindo. Ele é maravilhoso. E é muito bom. O Clebson realmente... castelo, mas todo o campus da Fiocruz tem muita coisa legal. Todo o campus. O que eu acho muito importante é você ter alunos, né? Você ter jovens no campus da Fiocruz. E o Clebson é um desses jovens alunos que estão lá com a gente no Laboratório de Doenças Parasitárias. Eu me lembro que quando eu decidi fazer pós-graduação fora que eu quero dizer, fora da Fiocruz, porque a Fiocruz tem um número expressivo de pós-graduação, estrito senso e lato senso, principalmente estrito senso, que eu queria ir para a universidade. E uma coisa que me chamava a atenção, apesar de eu ter sido uma aluna universitária, mas acho que a gente esquece, quando a gente é muito jovem, a gente não dá muito valor, né? É aquele furor que tem a universidade. Eu me lembro que na UFMG, na USP, isso me encantava. Mas você não passou por isso? Mas hoje a minha visão de uma mulher mais velha, não é mais daquela aluna de graduação de 20, 18 anos. Então, os jovens, eles trazem um glamour, eu até gosto de usar essa palavra. Então, a Olimpíada, ela desperta, ela vem despertar isso. É uma das propostas. Nós temos um ambiente poluído, nós temos uma doença que está assolando um determinado território. O que a gente faz? O que eu, como aluna, que vivencio, que estou ali vivenciando essa doença, por exemplo, dengue agora, o que vocês acham que como é que a gente pode enfrentar esse desafio? Então, esse é o papel da Olimpíada, né? Porque já está no nome, saúde e meio ambiente, que são temas que estão interligados. Como é que você vai falar hoje de saúde sem falar de meio ambiente? Como é que você vai falar de meio ambiente sem falar de saúde? Não existe, não são coisas distantes. Então, a Olimpíada tem como uma das propostas estimular e como eu falei há minutos atrás, estimular a criatividade, né? Eu me lembro que eu fui visitar tinha um curso de dengue, já tem muitos anos isso, e eu me lembro que a gente foi visitar uma casa, tinha muita planta, e a senhora cuidava direitinho, tinha areia em toda a planta. Você vê como... eu vou dar esse exemplo, porque como a criança tem uma percepção e é antenada a tudo. Estava certinho, eram muitas plantas, todas tinham areia. Então ali não tinha o quê? Criadouro de Aedes, né? De Aedes aegypti. Mas de repente a netinha dela falou, não, mas vem aqui. Aí mostra a água do cachorro, estava cheio de larva.
Nossa. Então, a criança tem essa. Já tem o quê? Uns 8 anos, a netinha dela. Então, tava tudo certo. Realmente, ela estava usando areia em todos os vasos. Mas a netinha falou: não, mas vem aqui para vocês verem. Realmente. Por quê? Porque ela não deveria lavar, ela devia trocar água, mas não lavava. Às vezes nem trocado, às vezes ia completando. Completando. E ali, né, os ovinhos vão, sobe a água e tá ali. Por isso que é uma coisa até muito importante. Sou dengóloga não, tá? Eu sou chagola. Às vezes é uma coisa... Às vezes não. Por isso que é muito importante a gente também frisar o conhecimento nas crianças, porque entra até naquela questão que a senhora estava me contando também da criança preocupada em dormir sem o... Sim. Vou dar outro exemplo muito interessante. Conta. Que tem a ver, tudo tem a ver com educação, com estímulo, com acolhimento na escola para desenvolver sistemas. Isso aí é um pouco... Eu sou até muito tradicional, né? Mas eu acho que o professor, eu sei com toda a demanda que um professor possa ter, mas às vezes ele tem que sair da caixinha. E o que nós, com esse trabalho, né, nesse determinado município do Pará, nós visitamos escolas nas ilhas. E aí eu falei, vou aproveitar que eu estou aqui para um determinado objetivo, que é diagnóstico, mas também vou visitar essas escolas. Já estou aqui, né? O que custa eu ir lá me apresentar? E aí eu dava uma mini palestra muito, muito singela com as crianças. E aí eu falei, olha, tem que usar mosquiteiro, porque o barbeiro vem à noite, vai sugar o seu sangue. E aí à noite eu recebo no meu WhatsApp uma agente comunitária de saúde, falou, olha aqui o que a mãe do menino me mandou. O menino diz, mamãe, eu não vou dormir aqui em casa se não tiver mosquiteiro. Meu filho, eu não tenho mosquiteiro aqui agora, porque a professora Ângela falou que o barbeiro vai sugar todo o meu sangue. Era um menino, eu até sei quem é, uma graça ele. Devia ter o quê? Uns 6 anos. Porque uma coisa que me destacou muito nesse município é tantas escolas que a gestão estimula. Você imagina um município de 160 mil habitantes, você ter mais de 170 escolas municipais. Quer dizer, a educação é uma meta dessa gestão. Eu não posso falar para não virar campanha política. Mas é no sentido de dar exemplo. Eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. O menininho, quer dizer, algo tão singelo. Eu fui lá, apresentei. Eu gosto muito de trabalhar com criança. Eu tenho um jeito muito... Não fiz os cursos de pedagogia, não, mas eu gosto da espontaneidade das crianças. Talvez porque eu também tenho muito de criança em mim. Mas isso é muito importante. Às vezes o adulto esquece, vai ter sempre a criança falando. Como no caso da garotinha lá da água do cachorro. Se ela não falasse nada... Talvez a avó nunca ia parar para perceber aquilo. Ela ia olhar para as plantas, as plantas estão ok. Então, mas eram muitas plantas. O que me chamou a atenção é que eram muitas plantas. E todas estavam com areia. O vasinho, aquele que você põe aí para não se tornar criador. Mas eram muitas plantas. E, no entanto, onde que estava o criador? Na água do cachorro. Nossa, principalmente a dengue, que hoje em dia uma chapinha de garrafa pode virar um criadouro. Sim. E basta um só para... Mas vamos voltar às Olimpíadas, né? Vamos sim. Então, falamos sobre modalidades, falamos sobre... categorias, que é ensino médio, ensino fundamental. Isso, como faz para se inscrever, né? A datas. A primeira coisa que eu aconselho, o que eu aconselho agora? Estou interessadíssimo, assisti o programa, eu vou juntar com o meu, sei que agora já está no conselho de classe, mas como eu falei, resgata trabalhos que você já tem desenvolvidos nos últimos 2004 e 2023. E aí você entra no site e ali tem o quê? Tem o regulamento, tem a forma de inscrição, está muito pelo menos para mim, talvez não tenha, eu já estou tão habituado que eu acho tudo muito fácil. Estou cheio de dúvida, aquilo não está me esclarecendo o que eu li. Lá nas regionais, inclusive na nacional, você tem todos os endereços, os links, os endereços e telefones, porque muitas vezes você não consegue, através de texto, resolver a dúvida. Então você entra em contato, todos têm telefone, inclusive a nacional. Então pode entrar em contato com toda a equipe, nós estamos disponíveis para isso, por isso que nós aceitamos o desafio. E eu vou dar também que eu não queria dar um endereço específico da Sudeste, porque eu acredito que esse programa ele vai muito mais do que a região Sudeste. Já para o professor que já
quiser, já pode ir ali, já pode fazer no cadastro dele. Ah, ótimo, posso até reforçar isso. Não é o aluno que faz a inscrição do trabalho. Sim, é o Você professor. tem que ter um professor que se interesse, porque muitas vezes o aluno é muito. Eu vou fazer. Não, você tem que ter um professor. Pode ter mais do que um. Não precisa ser só. Um faz inscrição. Ah, Ângela, eu sou professora, tem mais 2 colegas que vão me ajudar, professores, a fazer o trabalho. Pode, não tem problema nenhum. Ah, pode ser. Porque o programa não está ao vivo, né? E não tem perguntas clássicas. Mas eu posso submeter mais do que um trabalho? Posso. Posso. Mesmo professor pode submeter mais do que um Na trabalho. mesma inscrição, ele pode colocar vários trabalhos? Pode. Tá. Ah, eu quero Legal fazer o falar de isso pesquisa, mesmo. eu quero o de texto, produção de texto, eu quero junto fazer também um vídeo. Você pode, não tem problema nenhum. Ah, só pode, e o mesmo aluno pode estar em outros trabalhos? O que não pode é os trabalhos serem iguais. O tema é saúde e meio ambiente. Até porque a competição fica o quê? Fica comprometida, porque eles são muito parecidos. Lembre, originalidade. Desenvolva, tenha uma visão crítica. O que hoje, como aluna, eu vejo que trabalhos que a gente possa apresentar voltados como tema saúde e meio ambiente. Lembrando sempre que são temas transversais. E vocês navegando... sim, outro dado interessante, nós temos uns podcasts que foram criados na Olimpíada. Entra lá na nossa página. Um deles até foi de uma aluna nossa. Ela não competiu, era um braço do projeto da Olimpíada. Que Olha a Cobra. É muito bonitinho, tá lá. Você entra, pode ser algo dentro daquele perfil, Olha a Cobra. E aí ela criou acho que são 3 ou 4 episódios, muito, muito interessantes, voltados para a criança. Também pode ser uma ideia. Tá? Ela não entrou na competição, porque foi dentro de uma outra proposta que a Olimpíada também tem, de estimular projetos para alunos de pós-graduação. Mas isso é uma outra história. Um dia ele convida aqui a Cristina Araripe para falar das oficinas pedagógicas, Deixa o meu do convite Alunos já em feito. Ação, desses projetos. Agora eu quero focar muito na divulgação, porque nós estamos no último minuto do jogo. Sim. Então a gente tem que... Pode finalizar. Posso? Bom, Não, finalizar, calma. Vamos esperar finalizar o que tava falando. Eu acabei... Não, eu acho que a gente... já falei, já dei uma ideia de quem deve se inscrever. Eu sugiro, se o professor que assistir esse programa, entra imediatamente lá no www.fiocruz.gov para se apropriar. Inclusive, lá está o regulamento. Eu estou com uma cola aqui do meu lado, né? Do regulamento. É simples, não é? Ele tem várias folhas, mas porque todas as dúvidas, a gente tem um vício, meus alunos também têm. Até eu, às vezes, me vejo fazendo isso. A gente não lê. A gente quer saber das coisas sem ler. Então, né? Porque eu tenho pressa, então você pergunta. O que é mais fácil? Vamos perguntar. Mas o regulamento está muito claro. A única dúvida que vocês podem... mas aqui está escrito que é 30. Isso, que foi até minha dúvida, ele me questionou, que eu falei, olha, tá errado. Ele me questionou. Não, mas isso com a situação que houve no Rio Grande do Sul foi ampliada, né? A data para inscrição. Então, mas está tudo aqui. Qualquer dúvida, eu já falei, entre nas regionais e tire dúvidas ou ligue. Não estou conseguindo por texto resolver. Então, ligue que a gente está aqui. A equipe é muito boa, é uma equipe muito jovem, talvez eu seja uma das mais velhas. E tá pronto. Eu vejo um amor, uma paixão naqueles que estão envolvidos na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz. E é muito bom, né? Porque tudo que a gente faz com gosto, por mais difícil que seja, fica mais fácil de executar. Sim, com certeza. E eu ia dar um recado aqui. Se você é aluno e tá vendo, vai lá, chama aquele professor que você gosta, ou aquele professor que você sabe que vai te dar uma atenção, fala com ele sobre as Olimpíadas, mostra para ele o QR Code, olha, eu vi nesse programa aqui, tem como pesquisar sobre em tal lugar. Chama o seu professor, peça para ele fazer a inscrição, junte mais alguns amigos e faça um trabalho. Venha, aproveite essa oportunidade de estar conhecendo a Fiocruz. Foi ótimo. É ótimo. E se você é professora, também já pega aqueles alunos que você mais gosta, ou os que não gostar, pega todo mundo, pega a classe, divide em 5, 6 grupos e mande seus trabalhos.
Vai ser muito gratificante, com certeza. Foi muito bom ele ter falado isso, que também é bom que ele vai me dando as dicas e eu vou aqui para isso, disponha. Espero que ele seja nosso aluno de pós-graduação. Faço questão. E, por exemplo, mas eu ainda não sei o trabalho. Se inscreve. O professor vai lá e se inscreve. Garante a vaga. É um cadastro. O professor já faz o cadastro. Já garante a vaga. Não precisa imediatamente submeter. Vai lá, até porque já vai se familiarizando. Entendeu? Então você pode. Hoje eu sou professora, vou lá. Ângela Cristina Veríssimo Junqueira. São informações muito simples, não tem grande complexidade. E depois, aqui a 1 semana, 2 semanas, eu submeto o trabalho. Não tem problema, tá? Mas eu tenho que esperar para... Não precisa. Você se submete, você vai lá e se inscreve. Lembre bem, é o professor. Porque eu sei que muitas vezes o aluno... Eu estou repetindo, porque ele quer se inscrever. Não. A inscrição é através do nessas 3 modalidades. Produção de texto, produção audiovisual e projeto de pesquisa. Que eu já te falei que que eu acho que é o mais sofisticado, no sentido de que precisaria de mais tempo. Então não percam tempo, não. Sentem, velho, vou fazer um texto tal, né, sobre essa doença, como é que eu vejo, como é que eu acho que deve controlar, ou a poluição do meio ambiente que eu estou vivenciando, né, quais são as soluções, o que eu acho que... Eu me lembro que teve um vídeo, que eu não tenho detalhes, era muito bonitinho, era curto. E era o seguinte, é uma animação, acho que até eu falei para você, você disse para mim, nossa, mas isso dá um trabalho, você vai tirando várias fotos. Stop motion. Stop motion. Nossa, isso aí dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas foi premiado, viu? Era muito simples. Era jogar o lixo. Ele jogava o lixo, quando ele jogava fora e jogava dentro. Eu não tenho detalhes, mas você vê, algo muito simples, acho que era preto e branco. Mas eu não lembro se era preto e branco. Eu acho que era. Preto e branco. Você vê que não tem grande... vou ter que colorir, vou ter que colocar um fundo. Mas essa coisa do... E era um desenho bem básico. Era feito com o que aquele desenho? Não lembro. Eu não lembro. Para quem não sabe o que é stop motion, stop motion é uma técnica que a gente faz, que a gente vai... a grosso modo dizendo, você vai fazer um vídeo, só que você não grava. Você vai tirando foto por foto do movimento. Tu tira uma foto assim... Aí tu tirou a foto assim, aí vai fazer uma apertura de mão. E foto por foto, isso dá um trabalho. Mas é muito legal. Mas hoje em dia vocês mais jovens adoram essas coisas. Tudo, o que eu às vezes demoro, eu falei, eu não sou um ser tecnológico, eu sou um ser primitivo. Eu lembro que eu até falei pra senhora, nossa, isso aí tem uns 15 segundos, 20 segundos, deve ter umas 1000 e poucas fotos. Aí a senhora, meu Deus, é isso. É isso. Eu podia citar vários exemplos de trabalho. Não, mas o trabalho é muito legal, muito bonito. Mas é para mostrar o seguinte, você vê, tem colorido. Não, mas foi trabalhoso. Mas foi original. Então pense, gente, puxem de vocês a criatividade. Uma coisa que eu vejo muito, aí já também é uma opinião minha, é um pouco crítica. Eu falei outro dia na sala de aula, lá nessa comunidade onde eu fui, aí já eram eu vi todos eles com o celular. A gente falando e eles no celular. Eu falei, vocês, enquanto vocês estão aqui, vendo o que está no celular, vocês não estão criando nada, né? Vocês estão absorvendo o que o outro criou. Vocês já pararam para pensar nisso? Então vamos criar. Vamos mexer essa água que está muito estagnada. Não que você não deva apreciar o que o outro criou, mas eu também quero criar. Então, quando você fica horas e horas absorvendo o que o outro criou, você tem que tomar cuidado para ver se você não está muito passivo em todo esse processo. Mas também criar, né? O que eu posso fazer? Como eu disse, diagnóstico hoje é o que mais a gente tem nesse país. Mas quais são as soluções? Quais são os caminhos? O que eu estou fazendo através do meu contexto de vida para ter uma mudança na saúde no meio ambiente? Vamos usar, acho que eu posso usar esse termo, vamos usar a Olimpíada para mostrar isso. É uma oportunidade que eu tenho como jovem de mostrar o que eu penso. Isso é um processo, vou me emocionar, isso é um processo democrático. Sim, não falei o principal, não paga-se a inscrição. A inscrição é gratuita. De grátis. De grátis. Então, eu tenho uma ideia que eu quero que chegue no Ministério de Ciência e Tecnologia, eu quero que chegue no Ministério da Saúde, eu quero que chegue a Fiocruz. Tá aí, ó. Então não tem desculpa. Professor você tem. Se você for estudante, um professor você tem. Sim.
criatividade, todo mundo tem uma criatividade, seja para um lado ou para o outro, né? A inscrição é de graça e ainda o prêmio é maravilhoso. Vai ser ótimo. Eles visitam o Museu da Vida, aí tem quem não é do Rio, tem oportunidade, acho que já teve, de conhecer. Até quem é do Pão de Rio, Açúcar, porque tem muita gente que não conhece. É verdade. Não conhece. Ó, eu conversando com um amigo meu, né, depois de um tempo lá na Fiocruz, ele, pô, Fiocruz tá maneiro. Eu falei, cara, pega suas garotinhas e vai lá conhecer, cara. Fiocruz tem visita mas eu posso guiada. entrar? Tem visita guiada, Falei, só ligar. Pode. Tem visita guiada, é o Museu da Vida, com monitores. No evento da premiação, além da cerimônia, é visitar o castelo, visitar o museu. É uma visita guiada, com monitores que contam, contextualizam. Porque é muito interessante você visitar até em museu. Muitas vezes não é só você. Eu gosto muito de museu, toda vez que eu viajo, eu tenho que ir ao museu. Eu gosto. E eu gosto de ir sozinha no museu, porque eu vou e volto 500 vezes, às vezes, no mesmo lugar. Então, a visita guiada é interessante porque ela contextualiza, né, aquela imagem, o que é a coleção entomológica que está no castelo. Então, a visita guiada, e a Fiocruz tem essa atividade. É só jogar Museu da Vida Visita. Joga no Google, o Google é ótimo para essas coisas. Então, a escola programa, é muito interessante. Gente, não perca. Então dá para fazer individual e com as escolas também. Mas você tem que marcar, porque você não pode ir em determinados locais sem ter uma orientação, até por segurança da instituição, né? Não esqueça que a instituição vai desde pesquisa, né, na área biomédica, até produção de insumos, vacinas, então tem que ter medidas de segurança. Então, por isso, você tem que ter normas, até para gente que é funcionário, que é servidor. Sim. Tá? Então, doutora Ângela, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu passar as informações para as pessoas que quiserem participar. E eu queria que a senhora deixasse algum recado. Se a senhora ainda quiser dar mais alguma dica, ficou tudo. Eu acho que ficou tudo. Acho que no início eu fiquei um pouco tensa, né? Porque eu nunca fiz. Como eu disse, eu sou um ser primitivo. Não, mas tu viu? A gente fica nervoso. Mas acontece. Eu acho que é isso. Eu acho que a Olimpíada Brasileira de Saúde e Ambiente é uma oportunidade que você, jovem, tem de colocar a tua impressão sobre saúde e meio ambiente. Não apenas através do diagnóstico, mas o que eu sugiro, o que a gente pode fazer ou despertar para o conhecimento. Para esse livro, o que ele vinha? Com esses simples livros que o Barbeirinho ia contando a história. Como é que é a doença, como é que ela é transmitida, o que eu faço para prevenir, dentro de uma realidade de território. Então, eu acho que é uma oportunidade. Eu, na idade de vocês, eu ia querer muito participar, porque ideias nunca me faltaram. Tive um grande mestre, professor Cora, ele falava para mim, Ângela, com a sua cabeça, se você tivesse a minha disciplina, eu falei, o que me falta é a disciplina. Então é isso, aproveitem. Sejam olímpico, participem da competição, quero ver vocês lá. Eu vou estar como todos nós, né? Estaremos lá na cerimônia de premiação. É muito orgulhoso, é muito emocionante. Eu me sinto muito... Porque eu só acredito, vou falar agora em meu nome, né? Não vou falar em nome, que a única mudança desse país, ela vai vir pela educação de base. Eu não tenho a menor dúvida. Tá? Muito obrigada ao Clebson, que eu tive a oportunidade, vejo nele um jovem engajado. Obrigado. Isso me orgulha muito, ele não é me orientando. Quem sabe vai ser um dia. Ele é orientando de um colega também de laboratório dos parasitados. Dr. Carlos José. Dr. Carlos José de Carvalho Moreira. E eu vejo nele muito interesse. Tanto é que ele convidou, né, para a gente vir aqui. Ele viu a Olimpíada, eu gostaria de ajudar. Isso é muito estimulante, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade ao programa Acesso Livre. Eu já gostei da canequinha. Livre, liberdade. Liberdade, para mim, é tudo. Nunca esquecendo que liberdade... Ela é associada também ao respeito. Às vezes as pessoas esquecem um pouco isso. Acaba confundindo liberdade com libertinagem. Eu acho que liberdade é algo que começa até pelo respeito.
respeito ao teu próximo, né? Sim. A liberdade do outro. Uhum. E também ao estúdio que me deu essa Sim. oportunidade. A gente está sendo assessorado lá dentro, tudo que a gente está falando. Vou deixar meu agradecimento para ele daqui a pouco. Eu queria que fosse agradecido em nome da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz, em nome de toda a equipe. E agradecer também a todos os envolvidos, né? Que é o CNPq, a Fundação Oswaldo Cruz, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia e o Sistema Único de Saúde também. Que está ligado ao Ministério da Saúde. Exatamente. Tá tudo aqui. Esses folders a gente está distribuindo. Os folders são muito legal. Eles são bonitos pra caramba. Aí eu tô com a camisa minha é nova, ganhei ontem. Deixa eu mostrar agora. Agora vai dar pra mostrar. Aqui, ó. Vai ficar um pouco desfocado, mas depois vai ter o QR Code, todo mundo vai poder entrar lá, ver o regulamento, tudo certinho, e complementar as informações que foram passadas. Então eu vou me despedir primeiro, depois a senhora se despede, manda beijo pra todo mundo, aquele oi, e é isso. Vamos lá. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou até aqui. Espero que a mensagem tenha sido o mais clara possível para que todos tenham tido o entendimento de como fazer para participar dessa Olimpíada, que é muito legal, que já acontece há 20 anos já? Mais de 20 anos. 20 anos. Então... Está na 12ª edição. 12ª edição. Então é isso, meu nome é Kleberson, eu me despeço aqui, espero ter vocês comigo nos próximos episódios do Acesso, agradecer ao Hermínio, daqui do Estúdio Bradcast, ele que é a casa do Acesso Livre e sempre está dando um apoio e prestando esse trabalho maravilhoso que ele faz. Um abraço, Hermínio, muito obrigado. Vou deixar a senhora finalizar, mandar um abraço para todo mundo, um tchau. Eu quero agradecer novamente e dizer, sejam olímpicos, vão para a competição. Estou esperando vocês lá. Muito obrigada. É isso, um abraço a todos, tchau, tchau e até a próxima.